Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, vamos voltando mais um mês com um vídeo, né? Hoje sobre filosofia. Hoje eu vou falar da questão: será que os filósofos eram tão racionais, tão agnósticos, tão ateus como a gente imagina que eram, né? Eu acredito que não. Muitos filósofos, cientistas, eles não tinham nada de tão racionalista assim como as pessoas pensam, né? Basta começar com Sócrates, né, com aquele misticismo todo dele. Ele tinha aquele daemon, né, aquele espírito que baixava nele, ele ficava paralisado, ele falava coisas. Ele foi iniciado nos mistérios de Orfismo, né, do Orfeu. Muitos filósofos gregos tiveram esse histórico, né? Aprendizados com místicos, iam para o Egito, conheciam magos. Então esse racionalismo todo na filosofia é uma coisa meio moderna, se não pós-moderna, e é uma coisa meio vendada, porque na realidade não eram assim, né? Nem cientistas, nem filósofos, né? Então basta começar por Descartes, né? Descartes era ligado a uma fraternidade mística, né? E até hoje se usa essa situação, muitos acreditam que não, né? Mas uma filosofia geométrica, por exemplo, também é uma coisa muito quase pitagórica. Então é uma situação assim meio duvidosa. Falando em Pitágoras, o próprio Pitágoras era mais do que místico, né? Pitágoras tinha uma fraternidade mística, esotérica, né? Inclusive eles tinham várias superstições assim naquele grupo do Pitágoras. Tinha iniciações, tinha que ficar em silêncio, né? Não poderia falar, você tinha que só ouvir o mestre, né? Por anos. Então era uma situação bem interessante. Bem parecida com escolas mesmo de mistérios antigos, né? Bem interessante, né? Então, muitos desses pensadores, o próprio Platão também tem ligações muito esotéricas. Essa filosofia do Platão, por exemplo, o mundo das ideias, né? É uma coisa muito que depois foi adaptado meio que para o paraíso cristão, né? Por isso que o Nietzsche até fala que o cristianismo é um platonismo para o povo, né? Então, o Platão, muita gente deve muito para Platão, principalmente Tomás de Aquino, que também tinha ligação com o maniqueísmo, né, com essa escola gnóstica, tinha ligações até com astrologia. Hoje o pessoal está falando muito mal da astrologia, né, na igreja, mas o Agostinho, né, estudava isso antes, depois ele mesmo criticou, mas é muito fácil você estudar e depois falar contra, né? Então, minha primeira descoberta nessa situação, por exemplo, não só de fazer as biografias atuais agora para a enciclopédia de filosofia que eu estou escrevendo, né, com um amigo aí, com o Minikoski. Isso já há muito tempo atrás eu já percebi, lá quando eu li o Pêndulo de Foucault, né, um livro do Humberto Eco. Nesse Pêndulo de Foucault falava assim de ligações, por exemplo, com templários, né, de filósofos, né, com esotéricos no geral, né, as fraternidades aí, iniciados e tudo mais. E lá estava muito claro a situação de alguns, né? Inclusive, não só o Descartes, por exemplo, Kant, né? Kant é um começo dele. Né? Então, essa questão do iluminismo, por exemplo, é muito ligada com isso. Né? O iluminismo não é só razão, o iluminismo tem muita coisa por trás. Né? O iluminismo tem muita coisa esotérica na origem. Né? O Kant, por exemplo, Swedenborg, né? E ele escreveu um livro sobre vida em outros mundos, né? História natural e teoria geral do céu, o nome do livro do Kant. Então, nesse livro ele falava que existia vida em outros mundos. Então, o Kant não era tão assim super racionalista, né? Aquele autor da crítica da razão pura, que falava daquela situação toda da epistemologia, por exemplo, que nem os filósofos falam. Não, Kant tem muito um lado meio esotérico, meio místico, meio religioso, porque a vida dele é meio ascética, né? O Kant, ele seguia na risca, né? Os horários, ele tinha uma vida muito regrada. Então é muito suspeito ser Kant, assim, né? Aquela castidade do Kant também, uma marca dele, né? Então, falei em Agostinho, por exemplo, filósofos medievais, né? Da Idade Média, tentavam provar a existência de Deus, né? Isso é um tema da Idade Média na filosofia. Mas muita da Idade Média tem influência, por exemplo, do neoplatonismo, né? Tem muita influência, por exemplo, de gnose, gnosticismo também, né? E você percebe bem, para quem conhece um pouco de gnose, vê, não, esse autor, filósofo medieval, está usando doutrina gnóstica? Ah, mas é ligado à igreja, é ligado a não sei o que. Não, se você ler, você percebe que não é assim tão racional assim, né? É a questão de unir a razão à fé, né?
né? É preciso compreender para crer e crer para compreender, aquela história toda, né? Mas que razão é essa, né? Então, por exemplo, Newton também, né? Newton é falado como físico, a gente estuda na escola, né? A questão da gravidade, inércia e tudo mais. Mas ninguém fala que Newton estudou a vida toda a Bíblia, né? Ele estudava mais a Bíblia do que qualquer coisa, né? Então, Newton tentou decifrar o Apocalipse, né? Do ponto de vista matemático, né? O Newton tem muita coisa interessante. Era ligado também, acho que aos alquimistas, né? Se não me engano, eu já vi materiais do Newton, né? Depois de Dan Brown, ele falou até do Priorado de Sião. O Newton teve várias ligações, assim, místicas, esotéricas, muito não tão racionais assim, né? Apesar de ser a física assim de Newton, física newtoniana, né? A gente vê um paradigma assim muito sério, né? O pessoal fala assim: "Ah, mas depois que veio a física, depois veio Copérnico, Galileu, Deus já não está provado, né?" O Darwin ficava estudando a Bíblia a vida toda também, era super religioso. Darwin, eu mesmo escrevi a biografia dele, né? Quem quiser ver, pode ver ali no meu site, no marianosoutis.prosaideias.net. E super religioso o Darwin, né? O avô dele já tinha a teoria da evolução e ele continuou, só quis dar um motivo para a teoria, né? Mas a teoria já estava na cabeça dele, assim. O Freud era de família de rabinos, né? Família de religiosos também, né? Então a interpretação dos sonhos do Freud, os rabinos sempre fizeram a interpretação dos sonhos. Tem um volume grosso aí, né? Publicado por uma editora que é só do Talmud, interpretação de sonhos, né? Os rabinos sempre fizeram essa interpretação. Então o Freud ele nasceu também num meio que atraía um pouco essa situação assim meio religiosa, apesar de a gente ver o Freud, por exemplo, um ateu, como, né, super cientista, queria negar aquela questão de misticismo também, mas onde está a origem? Família de rabinos, né? Outro é o Nietzsche. O Nietzsche até hoje o pessoal acha que é um super... É a doutrina do super-homem, né? Que Deus está morto, aquela coisa toda. Nietzsche era de família de 12, acho que 15 gerações de pastores protestantes, né? A família do Nietzsche era toda de pastores, né? Inclusive luteranos, eu acho, né? Inclusive ele de criança, ele brincava com a Bíblia, ele falava que ele era, chamava de pastorzinho, né? Esse é o Nietzsche. Ah, mas o Nietzsche daí... Ah, mas daí, por exemplo, ele participava de associações, né? Sociedades... de bebida, né, de chopp, né, de cerveja. E isso era uma fraternidade esotérica, como essas fraternidades que tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então ele participava de uma coisa dessa na Alemanha. Então é interessante porque a vida desses pensadores, por exemplo, tem muitas ligações assim secretas, né? Coisas que a gente não percebe num curso, por exemplo, ninguém vai falar isso, os livros poucos falam, né? Poucos livros que falam. Voltaire, por exemplo, também, né, no final da vida, toda a vida defendendo uma doutrina iluminista e super racional, né, criticando a igreja, fazendo piada com questões da igreja. E Voltaire é um dos bem claros assim, né, dessa situação, né? Que vida secreta esses homens têm, né, esses filósofos, né? Será que é tão simples quanto os professores, quanto os cursos, os livros ensinam, né? Eu fazendo 400 biografias, aí já, acho que aos 300 só de filósofos, percebo que não é tão simples assim, né, a vida deles. Se engana quem acha que o filósofo é o super racional, ele sempre foi ateu, né, o filósofo ele não acredita em nada, né? Isso aí é meio bobagem, né? Então, e a lista vai longe. Eu fiz de alguns assim que eu escrevi, né, mas eu sempre percebo em um ou outro, principalmente descendência judaica, né? Muitos deles são judeus. Então mostra que existe sim um poder, né, judaico, ou uma organização muito forte, né, para apoiar mesmo esses pensadores, né? E do cristianismo também, né, os pensadores cristãos católicos aí muito fortes também, né? Filosofia medieval é incrível o que tem lá, né? Tem muito... Esses dias eu peguei e baixei um livro até de léxico, né, de filosofia medieval. Os termos de filosofia moderna, por exemplo, tá tudo lá já, né? Então, o que se você acha, por exemplo, em Aristóteles, né, o pessoal fala mal de escolástica, você encontra tudo lá também. Então, claro, tem detalhes de física, né, que um pouco, talvez não teria acesso instrumental para comprovar, mas a filosofia é bem interessante, né? E o próprio Hegel também, né? Hegel também é ligado ao misticismo e tudo isso aparece bem esse gnosticismo numa parte da vida, acho que final, né, da filosofia dele. Então é claro, esses pensadores eles têm esse lado aí e a gente acha que é tudo racional, né, tudo material,
Eu quero, por exemplo, agora eu quero duvidar de Deus ou vou ser filósofo. Daí você estuda essas filosofias desse pessoal e a vida dos caras, né? E vê que eles não eram assim tão ateu assim. Mas é isso aí, pessoal. Parte 1 aí da filosofia não é tão racional assim, né? Então, até o próximo programa. Para mais, acesse meu blog, confiram jornais, revistas, materiais meus aí. Tchau, tchau!